Irmãos, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre amplificadores, tá? Amplificadores, como o próprio nome diz, né, amplificam os sinais de áudio que chega até ele. Só o amplificador nu e cru não resolve nada, tá? Os amplificadores podem ser apenas amplificadores, como no uso dos PAs. Como podemos, como podem vir recursos embarcados, podendo ter pré, mixer, equalizadores, efeitos, DSP, mídia, etc., né? Alguns amplificadores acabam sendo até um pouco mais completos, né? Os tipos de amplificadores podem variar muito visualmente, mas na essência são tudo iguais, tá, irmão? Como eu falei, a questão do carro, os comandos básicos são iguais, alguns com mais ou menos recursos, né? Então eu coloquei aqui alguns modelos, irmãos, tá? Para a gente contextualizar aquilo que a gente já vinha falando, tá? Como o irmão Carlos, né? Eu acredito que outros irmãos já devem ter sugerido outros equipamentos. Eu peguei aqui alguns equipamentos de uma forma um pouco fora da curva, tá? Dentro daquilo que os irmãos já têm feito, tá? Para a gente contextualizar aquilo que a gente já vem falando, né? Então aqui, ó, aqui embaixo a gente tem uma potência, tá? Uma potência geralmente usada para PA, tá? Essa potência aqui, irmãos, é uma potência da Crow, tá? É uma potência bem bacana, bem completa, né? Já tem processador integrado, um monte de recurso. Pró e contra. É muito boa, tem excelente fidelidade, tem recursos, é cara, né? Então, eu acho que o caro não é um problema, porque para o nosso Deus, né, o valor não é um problema, mas ela seria um problema quando eu não sei usar. Né? Então, de repente, eu vou ter muito recurso, um equipamento excelente, se eu não souber usar, não adiantou de nada. Às vezes valeria mais a pena eu ter um PA como esse aqui, ó, a Mark Audio, né? Irmãos, quando eu estou citando aqui, tá, um PA da Mark Audio, eu não estou citando que esse modelo aqui é o modelo adequado, tá, irmãos? Isso é só um exemplo, tá? Aqui no topo, né, irmão? Então a gente tem aqui um mixer, tá? Que tem aqui, ó, 5 canais. Esse aqui também é um mixer da Max Audio, tá? Eu fiz questão, tá, irmãos, de deixar a visualização aqui do modelo um pouco meio apagado, opaco, porque eu não estou sugerindo o modelo, tá, irmãos? Não estou sugerindo marca. O que eu estou mostrando para vocês é layout, tá? A estrutura, forma de construção, tá? Como que aparece os recursos, como que eles se apresentam, tá? Só para os irmãos poderem interagir com os equipamentos quando os irmãos encontrarem, tá? Por quê? Nos nossos treinamentos, assim, o irmão Carlos, por exemplo, tem mostrado, né, os Rogue, tem mostrado, né, o 4 em 1, só que tem muitas casas de oração Brasil afora que de repente tem lá, né, um amplificador da Mark Audio, tem um amplificador da Ionic, tem um amplificador da Vatson, né, tem um amplificador da Ciclotron, né, tem um amplificador da Signos, de repente tem um amplificador Machine e assim por diante, né, irmão? Tem um monte de marcas no mercado. A estrutura é tudo muito parecido. Às vezes o botão está de um lado, às vezes está do outro, às vezes o botão está um do lado do outro, às vezes está empilhado. Né? O que acontece é que só muda um pouquinho de fabricante para fabricante, mas a essência, tá? A alma da coisa é a mesma. Tá? Então esse amplificador aqui, ó, se vocês observarem, tá? Ele tem, nesse canal aqui, ele tem duas conexões P10, tá? Uma de entrada de nível de microfone e a outra com entrada de nível de linha, tá? Quando a gente fala em entrada de nível de microfone, quer dizer que são entradas, irmão, com baixo nível de sinal, tá? Se eu pegar e espetar um microfone SM58 aqui, então quer dizer que o sinal dele é baixo. Se eu levar em consideração, eu pegar a saída do receptor do microfone sem fio e colocar, por exemplo, no microfone. A saída do microfone sem fio, né, do receptor, da base do microfone sem fio, ela sempre deve entrar no canal de linha, porque, né, a saída dela tem mais potência do que propriamente o microfone com fio. Tá? Então, temos a entrada de nível de microfone e a entrada de nível de linha. Tá? Então, os nossos microfones, né, os nossos microfones com fio devem ser sempre ligados nas entradas de nível de microfone. Tá? Quando eu tiver microfone sem fio,
né, seja ele bastão, headset, eu sempre vou ligar nas conexões a nível de linha, tá? Observem uma coisa aqui, irmãos. Aqui nós temos as nossas entradas tudo P10, tá? É diferente do nosso amplificador lá do nosso irmão, o Rogue, o 4 em 1, tá? Por quê? Aqui nós não temos entradas balanceadas, tá? Isso aqui não foi um amplificador feito para uma igreja que tem lá 30 metros de comprimento. Talvez a potência até suportasse, tá? Mas eu vou precisar de um cabo de microfone vindo lá da tribuna até esse amplificador. Se for um cabo muito grande, pode ser que eu tenha alguma relação de ruído, tá? Se eu não usar um cabo bacana, tá? Então eu preciso usar um cabo bom, um conector bom, tá? Para a gente não ter problema de ruído, tá? Porque aqui não é sinal, não é um canal balanceado, tá? Observem aqui também, esse aqui é um amplificador muito comum nas casas de oração, tá? Nesse caso aqui é um amplificador que é um pouco mais robusto que esse, porém ele tem só 4 canais, tá? Também aqui, irmão, eu tenho a entrada a nível de microfone e a nível de linha, tá? Ajuste, né, do volume do canal e aqui o equalizador. Olha lá, a mesma estrutura, né? Ajuste do nível do canal e o nosso equalizador, tá? Então, né, aqui a gente tem um master, tá? Que é o potenciômetro de saída master, tá? E esse aqui também, tá? Eu tenho o equalizador e o volume master. Qual que é a parte ruim, irmãos, desse amplificador aqui? Tá? Eu tenho, tanto esse quanto esse, eu tenho 2 canais de saída, tá? Porém, eu só tenho um volume de microfone. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um canal para nave e um canal para galeria, tá? De repente, pode ser que na galeria o som fique muito alto, tá? Porque eu tenho um volume só para tudo, né? Agora, observem esse amplificador aqui, ó. Esse amplificador aqui também é um cabeçote, tá? Normalmente, irmãos, quem usa isso aqui é músicos, bandinha de garagem, tá? Mas também funciona bem aí para a igreja, se for o caso, tá? Vamos lá. Observem que ele tem uma estrutura muito parecida, tá? Ele tem aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5 canais, 6 canais, tá? Sendo que um dos canais aqui é a nível de linha, provavelmente para MP3, CD player, alguma coisa nesse sentido, PC, notebook, tá? Onde a gente vai conectar aqui o cabo RCA. Observe que cada canal aqui, agora eu já tenho 3 controles. Provavelmente aqui é o ganho do canal, aqui provavelmente é grave e agudo, tá? Então se eu espetar um microfone aqui nesse canal, vocês observam que ele tem aqui o jack, né? P10 fêmea, né? De nível de microfone e nível de linha, tá? Então, independente do que eu espetar aqui, se for um microfone, se for um instrumento, tá? Eu consigo fazer o ajuste, tá, do microfone. Então, colocar um pouquinho mais de grave, tirar um pouquinho mais de grave, colocar um pouquinho mais de agudo, tirar um pouquinho de agudo. Então, esse amplificador aqui, ó, ele tem mais recurso que esse, tá? Então, aqui ó, na parte de cima eu tenho os botões de ganho, igual os demais, tá? Só que aqui eu tenho o ajuste de equalização no canal. Agora, observem que aqui, ó, tá? Eu tenho ajuste de equalização no canal. Eu não tenho equalização no meu master, tá? Esse aqui, ó, a equalização é para todos, tá? Todos os sinais são mixados, passa pelo equalizador e depois vai pelo nosso estágio de amplificação. Aqui, ó, passa pelo meu pré, passa pelo filtro, mixa e já vai para o nosso estágio de amplificação. Só que todos os canais eu consigo equalizar. Então isso pode ser interessante. Olha uma outra característica interessante aqui desse amplificador. Ó. Eu tenho ajuste do volume do canal L e do canal R. Então, por exemplo, se eu estiver usando esse amplificador para uma igreja, tá? Onde eu tenho a nave e uma galeria, eu posso estar de repente ligando as caixas da galeria, tá? Ligar as caixas da galeria em um canal e as caixas da nave em outro, tá? Então esse amplificador aqui pode ser interessante, tá? Observe que esses 3 amplificadores aqui, tá? Esses 3 amplificadores dispensa o uso de mesa, tá? Por quê? Ele já tem, né, o amplificador integrado e já tem o mixer integrado, né? E esse aqui ele ainda tem um filtrozinho, né?
mini, né, microfiltro, né, para a gente processar esse sinal de áudio que está entrando aqui, tá? Pode ser muito usual, tá, irmãos? Em muitas situações. Eu não vou definir, irmãos, tamanho de igreja para usar isso aqui, tá? Eu não gosto muito da ideia de definir tamanho de igreja para determinado tipo de equipamento, muito embora seja plausível, tá? Eu prefiro ir por uma outra linha de raciocínio, mais lá na frente eu vou falar para os irmãos, tá? Aqui a gente tem as caixas amplificadas, isso aqui também pode ser muito usual, tá, irmãos? Eu posso ter essas caixas já amplificadas, previamente feito todos os ajustes, tá? Fixada na nave, nas galerias, enfim, né? Feito toda a estrutura. Posso usar tanto com mesa digital, posso usar como mesa, posso usar com mesas analógicas, tá? Também funciona muito bem, dá um resultado muito bacana, tá? A parte boa, né, irmão, cada caixa tem um amplificador. Então, se por um acaso, né, de repente uma caixa para, eu tenho mais uma porção de caixa na nave funcionando, tá? Diferente de quando eu tenho às vezes um amplificador assim, uma porção de caixas pendurada neles. Quando um canal para, pode ser que pare de repente um setor inteiro, né? Que nem, por exemplo, eu citei esse aqui. Vamos imaginar que esse canal esteja na minha nave e esse canal esteja na minha galeria, né? Parou esse canal aqui, queimou, deu problema, quer dizer que a minha galeria ficou parada. Agora, se parar esse aqui, fica um pouco mais grave, porque parou a minha nave e só tem o som na galeria. Então, a gente tem alguns problemas com relação a isso. Irmãos, independente, tá? Se você estiver usando 2, 3 amplificadores, 5 amplificadores, dependendo da onde, né? Parar o som, aquela área que parou o som é a área que tem cobertura com aquelas caixas, né? Não tem o que fazer, né? Talvez aquela irmandade que estiver sendo coberta pelas caixas ali vai ficar sem som, não tem muito o que fazer não, tá? Então, basicamente, irmãos, observem que esses 3 amplificadores aqui têm uma estrutura muito parecida com aquela ideia do Rogue, né, do 4 em 1, com uma única observação, tá? Esses amplificadores aqui não têm processador de áudio, tá? Eles não têm processador de áudio que nenhum dos nossos irmãos tem, né? E eles não têm canais balanceados. Não quer dizer que é ruim, tá? Eu só coloquei esses modelos um pouquinho diferente porque eu já vi em algumas casas de oração, tá? E pode ser que na sua cidade você não tenha um Rogue, que você não tenha, né, um 4 em 1 e tenha um amplificador como esse, tá, irmãos? Então é igual o carro, como eu falei, tá? Tem seta, tem volante, tem câmbio, basta você se orientar e saber para que serve, né? Como eu falei. Então, basicamente, seria isso em termos de amplificador, tá? Os amplificadores, irmãos, eles têm nas suas saídas potência e impedância, tá? Então, irmãos, quando a gente vai dimensionar um som para uma igreja, tá? A gente pode pensar o seguinte, tá? Vou dar uma colinha para os irmãos, tá? Um pequeno macete para os irmãos conseguirem dimensionar a potência do amplificador, tá, irmãos? Na CCB, nós usamos uma potência, tá? Uma pressão sonora numa escala ali, né? Recomendada de uma média de 80 dB SPL. Tá? A gente não precisa de muita potência para a gente conseguir essa pressão sonora. O que a gente precisa é de uma quantidade de caixa, tá, instaladas de forma adequada, na quantidade adequada, para que a gente não precise colocar muito volume. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma igreja que tem 12 por 30, tá? Se eu pegar 2 caixas dessa daqui, ó, que tem ali, né, aproximadamente, vamos pegar uma caixa conceituada, tá? Não vamos nem falar em SPL, vamos falar só em watts, porque é uma linguagem bem fácil dos irmãos entender. Peguei uma caixa como essa daqui, tá falando que a JBL tem 600 watts de potência. Eu coloquei 2 caixas dessa daqui lá na frente, apontada para o fundo da igreja. Vai cobrir? Vai. Vai chegar? Vai. Quem estiver na frente vai ficar surdo? Não sei, vai depender de como eu coloquei. Se eu instalar essa caixa aqui da mesma forma que eu instalo uma line,
a 1,60 m de altura, eu vou deixar o irmão da primeira fileira surdo e o do último lá não vai ouvir. Agora, se eu instalar essa caixa aqui, fixada, né, com o pé direito aí de repente de 6, 7 metros de altura, tá? Devidamente angulada, tá? E fixada de repente no alto, de forma aérea, usando de repente cintas, né, os cabos adequados para fixação, irmãos, a gente consegue cobrir uma nave com uma profundidade de 30 metros, tá? Mesmo que ali na frente, tá, fique muito volume, tá, o som vai chegar. É a forma adequada? Negativo, negativo. A gente está falando de um som totalmente amador, tá, com baixíssimo nível de criticidade para recomendação de um equipamento. Porque se eu colocar duas caixas como essa JBL, eu estou falando de um valor talvez extremamente alto, pensando, né, a nível de uma igreja, e aí de repente a gente vai estar colocando uma quantidade de caixa, duas caixas, quando eu poderia diluir esse valor dessa caixa em uma porção de caixas, por exemplo, JBL mesmo, C621, e colocaria uma porção de caixinha, som muito mais homogêneo, muito melhor distribuído, talvez melhor cobertura. Poderíamos estar colocando as caixas line, tá? E aí vai depender de qual a característica da minha igreja, tá? Vai depender ali, né, de como eu tenho o meu ambiente. É um ambiente muito com muito reverberação, tá? A minha sala excita muito fácil, eu preciso aplicar muita potência, porque como eu falei para os irmãos, tá? Vai funcionar? Vai, tá? Vai ficar bom? Não, tá? Mas vão ouvir? Vão. Vai ficar bom? Não. Mas vai funcionar? Vai, tá? Então acho que a resposta é sempre essa, tá? Entre funcionar e ficar bom são coisas totalmente diferentes, tá? Irmão, foi doado isso aqui. Irmãos, mesmo sendo doado, tá? Eu acho que uma situação como essa, tá? Para uma situação hipotética, como eu falei, eu acho que a gente já deveria considerar de uma forma bem interessante, tá? De repente conversar com o irmão. Irmão, onde o senhor comprou essa caixa? Irmão, tem a nota fiscal, tudo direitinho? Será que lá na loja onde o senhor comprou a gente poderia trocar essas caixas, porque essa caixa não é adequada para o nosso ambiente, tá? Ou de repente a gente pode pensar em fazer alguns delays, de repente colocar mais 2 ou 4 caixas como essa, fazendo os delays, fazendo a instalação de forma aérea, aplicando pouca pressão sonora. Eu vou ter caixas de excelente qualidade, tá? E aí eu vou ter uma cobertura mais homogênea, de repente eu vou ter uma melhor distribuição, tá? Mas seria o cenário mais adequado? Não, a gente já vem recomendando não instalar caixas no aéreo, tá? Mas, como eu falei, vai funcionar? Vai ficar bom? Não sei. Se eu colocar 6 caixas, pode ser que fazendo uma predição, usando ali um Easy Focus, a gente consiga chegar, né, num resultado que pode ser ou não satisfatório, tá? Então, por isso que eu não gosto, irmão, de recomendar, né, equipamento para tamanho de igreja, tá? Porque eu não sei exatamente o cenário que a gente tem, tá? É forro, é gesso, é isopor, tá? É laje, tá? Tem cortina, não tem cortina, é só vidro, tá? Então, existe um monte de fatores, né, irmão? Não dá pra gente definir uma receitinha de bolo, tá? À medida que os irmãos forem fazendo a instalação, os irmãos vão pegar um pouco mais de tato, tá? Mas como eu falei para os irmãos, a receitinha é o seguinte: se os irmãos calcularem, tá, 1 watt por metro quadrado, os irmãos já conseguem chegar numa potência ideal para a igreja de vocês, tá? Irmão, mas é pouco, irmão. É funcional, tá? Em muitos casos, tá? Em muitos casos existem eventos, tá? Com banda, pequenos shows aonde são usados, irmão, 1 watt por metro quadrado, 2 watts por metro quadrado, tá?
vamos pensar o seguinte, quando o irmão fala para mim, tá, que 1 watt por metro quadrado é pouco, a JBL fala que a caixinha dela, aquela caixinha de 6 polegadas, a C621, se eu aplicar 1 watt nela, ela já me entrega 91, se eu não me engano, é 92 dB. Tá? Se eu aplicar 1 watt nela, a caixa me entrega 91 a 92 dB. Se eu tiver com 91 ou 92 dB, tá? Quantos metros quadrados eu consigo cobrir com essa pressão sonora? Eu não preciso aplicar, irmãos, muita potência numa caixa. Tá? Eu tenho que considerar que realmente eu preciso ter uma reserva, porque quando o irmão estiver falando muito longe do microfone, eu preciso ter potência para dar um gás ali para que a Irmandade ouça, porque o irmão está falando a quase 1 km do microfone, não vai chegar som. Tá? Agora, quando a gente fala em questão de potência, às vezes a potência, irmão, tá? Ela vai estar relacionada também com a qualidade da caixa. Tá? Se eu tiver uma caixa, por exemplo, que se eu aplicar 1 watt nela, ela me entrega 85 dB, 84 dB, quer dizer que é uma caixa de baixa eficiência, né? Então, talvez eu vou precisar de mais potência, tá? De repente, se eu aplicar, né, um X de potência numa determinada caixa, que até me dá uma boa eficiência, mas ela tem um far muito estreito, talvez eu vou ter um monte de zona escura ali, o som não vai cobrir. Tá? Então eu preciso saber também escolher a minha caixa, tá? Para poder definir o que é melhor. Tá? Mas se eu aplicar, irmãos, o cálculo, tá, de 1 watt por metro quadrado, já é um excelente parâmetro. Tá? Vocês não vão errar, desde que eu também tenha caixas compatíveis. Aí vamos lá. Determinei a potência. Irmãos, eu preciso determinar qual que é o amplificador que eu vou usar de 300 watts. Por exemplo, se eu tiver um amplificador de 300 watts em 4 ohms, tá? E eu precisar ligar 4 caixas de som, tá? Então eu tenho 300 watts em 4 ohms, 2 canais, bacana, vai entregar o que eu preciso, tá? Se eu ligar 4 caixas, 2 por canal em paralelo, né, a caixa for de 8 ohms, então eu casei, eu vou ter a entrega máxima desse amplificador. Tá? Agora, se eu precisar ligar 8 caixas, aí eu já começo a ficar numa situação. Por quê? Quando a gente faz a ligação, por exemplo, o amplificador é 4 ohms, né? Eu tenho ali 150 watts por canal, 2 canal, eu tenho que ligar 4 caixas em cada canal, olha o problema que eu vou ter. Tá? Por quê? Se eu ligar em paralelo, eu vou ter uma impedância abaixo do amplificador. Vai clipar, vai esquentar, vai queimar, vai rachar o som, vai queimar o amplificador, não vai dar certo, vai ter uma vida muito reduzida. Se eu fizer o série paralelo, tá, a minha linha vai ficar muito grande, obviamente. Tá? Se eu fizer o série paralelo, eu fizer a ligação mista, tá? 4 caixas em um canal vai me entregar ali uma impedância de 8 ohms aproximadamente. Isso quer dizer que se o meu amplificador entrega 150 watts por canal, tá, em 4 ohms, e eu ligar uma carga de 8 ohms, o meu amplificador vai estar entregando quanto? Aproximadamente 75 watts. Ah, irmão, se o irmão falou que 1 watt por metro quadrado dava certo, eu fiz o cálculo que o irmão falou e ficou pouco som, não está dando som. Sim, porque o irmão calculou a potência do amplificador, mas não calculou a carga. Aí o irmão ligou 4 caixas, fazendo a ligação mista, tá? Por canal, quer dizer que o amplificador está entregando 75 watts por canal. Percebe? Então o amplificador ele pode entregar 300 watts se o irmão colocar a carga correta. Se o irmão não colocar a carga correta, não dá certo. Agora, vamos imaginar que o irmão comprou um amplificador de 300 watts, sendo 2 canais de 150 watts em 2 ohms. Aí o irmão foi lá e ligou 4 caixas em paralelo em cada canal. O amplificador vai entregar 150 watts por canal. Vai funcionar perfeitamente. Vai ter eficiência, tudo bonitinho, tudo muito bacana. Tá? Agora, irmão Hudson, o irmão falou que se eu colocar um amplificador de 300 watts,
né? 1 watt por metro quadrado, minha igreja tem 300 metros quadrados, e eu coloquei lá tantas caixas, não ficou bom, irmão. Não ficou bom. Bom, vamos lá. Como que o irmão posicionou as caixas? Né? Então tem todo uma relação. Que bitola de cabo o irmão usou? Qual foi o casamento que o irmão fez? Como que o irmão angulou as caixas? Tá? Então a gente tem que levar em consideração, irmão, todos esses fatores. Tá? Será que o irmão está segurando muito o limiter no processador? Entende? Será que a mesa está excitando o suficiente, o amplificador, para ele entregar o que ele precisa? Né? Será que o nosso microfone, né, foi feito o cabo certo? Então a gente tem um monte de variáveis, irmão. Quando o som não funciona, né, de forma adequada, pode ter um monte de variáveis. Pode estar tudo certo, tá? Pode estar tudo certo e o irmão falando a 2 metros do microfone. Não vai funcionar, irmão. Tá? Você pode colocar, às vezes ali, em alguns casos, uma carreta de som, né? Se não fizer o bom uso do equipamento, não funciona, tá? Então, falando em amplificador, irmão, a escolha do amplificador tem que ser compatível com a carga, tá? Então eu preciso dimensionar a quantidade de caixa, dimensionar a potência do amplificador e a característica dele, tá? Se eu tenho uma carga, tá, X, a minha carga tem que ser distribuída de forma estratégica para mim conseguir a melhor relação entre carga e amplificador. Se a minha carga der 2 ohms, o ideal é que eu tenha amplificador de 2 ohms. Se a minha carga der 1 ohm, tá? Pode ser que eu precise de amplificador de 1 ohm, ou de repente, dependendo da situação, às vezes usar mais de um amplificador, que às vezes é o que os irmãos fazem. Tá? Às vezes, ao invés, por exemplo, de comprar um amplificador de 2 ohms, né? Às vezes o irmão vai lá e compra 2 amplificadores de 4 ohms. Né? E aí também gera um problema, porque às vezes a gente tem um monte de cabo, fica às vezes uma bitola muito grossa para passar no eletroduto, tá? Isso gera para a gente algumas dificuldades. Às vezes é igual os irmãos, às vezes vai usar microfone, às vezes é uma instalação um pouco mais antiga, uma infra mais antiga, passou-se ali, de repente, um eletroduto ou um flexível, né, subsolo de 3/4. Às vezes, para a gente passar, às vezes, 4 cabos de microfone, 5 cabos de microfone, a gente tem um pouco de dificuldade. Né? E se a gente usasse um multicabo, será que não facilitaria a nossa vida? Então, também vai depender da nossa expertise e conhecer os equipamentos. Às vezes a gente tem formas e métodos melhores, né, de fazer do que o famoso tradicional. Todo mundo passa 4 cabos. E se eu passar um multicabo? Será que a minha vida fica mais fácil? Né? Será que a proteção do multicabo não, de repente vai dar até uma durabilidade maior? Tá? Será que na hora de esticar esses cabos, passando um multicabo, né, eu vou danificar menos os meus cabos? Porque pode ser que de repente eu passe ali 4 cabos até chegar de repente na tribuna, né, falando em cabos de microfone. De repente eu vou esticar esses cabos, né, pode ser que tenha uma emenda ali naquela linha, né, naquela infraestrutura que vai machucar um cabo. Aí daqui 6 meses tem água ali embaixo, né, vai oxidar, o microfone começa a falhar. Se eu tivesse passado às vezes um multicabo, talvez não machucaria o cabo, não torceria o cabo, né? Eu posso de repente passar um multicabo com mais vias do que às vezes eu preciso. Eu preciso de 4 vias lá na frente. Mano, um cabo de 6 já deixa 2 vias sobrando. Olha lá que interessante. Agora, se eu for passar cabo individual, às vezes passando 4 cabos eu já fico no limite, já fica muito pesado, né? Então, tem um monte de situação que a gente tem que considerar, né, irmão? Então, o resultado final não depende somente de um cálculo, de um fator, tá? Essa questão, tá, do resultado final vai depender de como os irmãos fazem, né? Às vezes o cálculo de impedância, tá, que os irmãos estão fazendo, às vezes está ficando muito acima da impedância real do amplificador e às vezes eles não estão entregando a potência adequada. Tá? Lembrando que assim, né, irmãos,
Se a gente às vezes colocar uma impedância muito acima do amplificador, tá? Às vezes o amplificador também não dá uma boa performance, né? Às vezes ele vai rachar, algumas frequências não vai tocar bem, tá? Então, por exemplo, se o meu amplificador ele é 4 ohms, eu coloco uma carga nele ali de 8 ohms, ele toca bem. Agora, se eu colocar uma carga de 16 ohms, né? Pode ser que eu vou ter ali alguns probleminhas, né? De repente algumas frequências não vão chegar muito bem, tá? Por quê? É importante a gente conceituar, tá, irmãos? Por exemplo, eu gosto bastante das ligações em paralelo, facilita muito a vida, né? Facilita as ligações de cabo. Também gosto bastante das ligações com transformadores, tá? Eu faço muito uso aqui pelo trabalho, mas quando a gente faz as ligações, por exemplo, em série, tá? A gente faz a ligação em série. Às vezes é quando a gente tem um amplificador com muita potência e uma caixa de baixa potência. Então a gente faz a soma em série, que é para a gente deixar a carga um pouco mais pesada e não queimar as caixas, porque se eu ligar às vezes, vamos imaginar que eu tenho um amplificador de 100 watts, tá? Eu tenho um amplificador de 100 watts, tá? E de repente duas caixinhas de 40 watts, 8 ohms. Tá? Meu amplificador é 100 watts em 4 ohms. Né? Se eu colocar as duas caixas em paralelo, ele vai entregar 100 watts e eu vou fritar essas caixinhas. Tá? Bem provavelmente elas vão trabalhar bem no limite ali saturando. Se eu ligar essas duas caixas em paralelo, tá? Em série, eu vou somar as impedâncias. Então eu vou ter uma carga de 16 ohms. Tá? Quer dizer que meu amplificador vai entregar para essas caixinhas aí uns 25, 30 watts. Né? Muitos, mas aí é muito pouco, mas eu também não vou queimar a caixa. Percebe? Por quê? Né? Se eu tenho ali um amplificador, tá? Então um amplificador de 100 watts, né? O ideal é pelo menos eu colocar umas caixinhas que tem ali seus 70 watts pelo menos, tá? Porque quando eu ligar as duas em paralelo, né? Eu vou ter um pouquinho de respiro para minha caixa, porque muito embora o amplificador esteja falando que ele é 100 watts RMS, ele tem picos, né? Esses picos podem chegar a 200, tá? Então essas caixinhas elas precisam também ter um pouquinho de respiro, tá? Então caixinhas às vezes muito pequenininhas, a gente soma essas cargas em série, que é para a gente deixar a resistência mais alta e reduzir potência, tá? Então basicamente tem esse tipo de situação, né? Às vezes de repente tem alguma adequação na igreja, né? De repente eu vou precisar pegar um amplificador, né? Para suprir a necessidade ali, porque o amplificador da minha igreja queimou, né? Aí lá na central tem um amplificador sobrando, mas é um amplificador muito robusto, irmão, né? Se a gente, né, pesar a mão aqui um pouquinho, a gente frita nossas caixas, né? A gente vai queimar as nossas caixas. Então o que a gente faz? A gente soma as caixas ali, às vezes em série, né? E a gente vai jogar a impedância lá em cima, a potência vai cair. Ou seja, ainda que eu abra às vezes a potência do amplificador, não vai queimar as caixas, porque a resistência é muito alta, tá? Então, existem essas particularidades que às vezes os irmãos não conhecem, né, os irmãos mais novos, né, não têm às vezes esse conhecimento, né, e às vezes acaba pecando, né, porque, como eu falei, né, lá no início, às vezes é um irmão que às vezes é eletricista, né, não entende da parte do som, né, e às vezes até por boa intenção, né, ali, né, o amor ali à obra de Deus está, né, sendo prestativo, né, às vezes faz aquela ligação que não foi a ligação correta, né, então de repente o irmão tirou um amplificador que deu problema, levou para assistência, aí foi lá, colocou um amplificador que veio, né, que estava lá de stand-by, mas muito mais potente, aí colocou lá, aí quando tirar aquele amplificador, tá lá os tweeter da caixa queimado, os falantes tudo rachando, né? E aí o que acontece? Levou um amplificador para arrumar, quando o amplificador volta bom, as caixas estão tudo com problema, né? Porque às vezes, né, irmão, até tem lá um processador, né, antes do amplificador. Só que o processador foi ajustado para o amplificador anterior e não para o amplificador atual. Às vezes o amplificador atual é muito mais potente, tá? Quando você, né, limitou aquela janela ali, né, foi para aquele amplificador, ele vai deixar passar mais do que a caixa pode suportar, o irmão vai danificar a caixa. Então também tem que se atentar para esse tipo de coisa, né? Então são muitas variáveis, irmãos,
né, quando a gente fala em som, que é difícil a gente resumir isso, né, às vezes num videozinho curto, tá? Bom, isso aqui ficou bem grande, né, irmãos? Perdoa aí, mas passei para vocês um pouquinho do que eu acho necessário sobre amplificadores, né? Muito detalhe.